O que há por trás dessa viagem de Randy Archel aos Estados Unidos? Queremos ir aí em seguida encontrá-la ou não? Fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra você. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas. E hoje eu vou contar todos os detalhes dessa viagem de Randy Archel aos Estados Unidos pra você. Mas antes, pessoal, se inscreve no canal que ainda não se inscreveu, aproveita e já dá o like. Pessoal, ver ranking em qualquer situação de casal sempre causa comoção ao fandom. E em ambas as situações em que um foi buscar o outro no aeroporto, claro que não ia ser diferente, não é? O fandom surta mesmo, o fandom baba mesmo, como se fosse assim um final feliz de uma comédia romântica. E foi muito divertido ver o povo da internet criando memes por Randy ter falado para os paparazzis, assim, 2 dias antes, que ainda não sabia direito sobre a viagem para os Estados Unidos. Que nada estava certo ainda, quando na verdade ela já tinha a passagem comprada e a mala feita. Acontece que eu não vi assim. Sabe por quê? Porque o paparazzi perguntou especificamente sobre a viagem para os Estados Unidos para estudar a atuação. E para mim, a resposta dela se referia a essa pergunta. Ou seja, é possível sim que realmente a viagem para isso ainda não esteja com tudo acertado. E para essa pergunta ela respondeu: nós temos planos assim, mas nada está claro. Porque, gente, provavelmente eles já planejaram sim. Acredito até que já pensaram em datas e todo o resto. Mas sabem que a vida deles é sempre cheia de surpresas. E lógico que se aparecer algo imperdível, irrecusável, tanto para Kerem quanto para Randy, eles sabem que tais planos seriam repensados e observando-se as novas circunstâncias. Por exemplo, repito, somente a título de exemplo, se aparecesse a oportunidade de querer interpretar o agente secreto 007. Gente, com certeza, isso seria algo imperdível, irrecusável, não é? E é evidente que Randy o apoiaria nisso e os planos teriam, lógico, que serem ajustados. E o mesmo aconteceria se aparecesse algo tão incrível para Randy. Percebam que essas coisas podem acontecer a qualquer momento na vida deles. My name is Kerem Bürsin. Hi, my name is Kerem Bürsin. E em relação à pergunta feita sobre a ideia dele ser o próximo James Bond, Kerem, sempre tão humilde e realista, respondeu que não sabe como o mundo se sentiria com o estilo turco para o agente secreto 007. It's Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. Nice! Oh my God! A la primera! Por falar nisso, pessoal, que fofo é esse Adolfo Rodrigues da Diva TV? Ele estava visivelmente encantado pelo carisma de Kerem. Eu não julgo. Vayan poniendo todas las fans sus preguntitas, porque este encuentro, como ya se hizo con Jan Yaman, será dedicado única y exclusivamente a todas las fans que siempre nos apoyan. Eu achei que foi uma boa entrevista, gente, principalmente porque não foi invasiva. Porém, eu vi muita gente reclamando, dizendo que mandaram perguntas conforme solicitado, como vocês acabaram de ver, mas que elas não foram aproveitadas, que elas não foram feitas para Kerem. Bom, apesar de eu ter gostado, em especial quando falaram sobre o universo do cinema espanhol, a propósito, eu também adoro Pedro Almodóvar, inclusive eu já fiz alguns trabalhos sobre ele. Enfim, eu confesso que eu desejaria uma entrevista com temáticas um pouquinho mais diferentes, porque eu ando um pouco cansada das mesmas informações. E vocês, o que é que vocês acharam? Diz aí nos comentários. Mientras grabamos un reportajito con las fans, el actor ha salido del hotel. Bueno, estaremos emocionadísimas, imagínense. Desde luego, esto es fantasía pura. Outro momento interessante da entrevista foi quando Kerem comentou sobre o desejo de filmar na Espanha. Pessoal, vocês já observaram o quanto ele é focado no desejo de realizar os seus sonhos? Eu acho isso
admirável. It's a secret. E para realizar esse sonho, a gente vê que ele não para de trabalhar. Nessa foto, Kerem está com seus amigos Kemal, Botan e o cantor Jay-Z. E ele, gente, estava trabalhando em um set em Ankara. Parece que filmava um comercial sendo Kerem o produtor. E provavelmente por esse motivo não pôde acompanhar sua morena nessa viagem. Hande também não fica atrás. Ela, embora diga que está de férias, ela não para de trabalhar. Divulga sua playlist no Spotify, faz publicidade da nova coleção da Noturne e do seu novo carro e ainda comenta que está lendo algumas coisas, o que significa que ela não descarta a possibilidade de adiar aquele desejo de ir aos Estados Unidos para estudar. Mas voltando à resposta de Andy, ela disse, nós temos planos assim. E em outra entrevista ela disse, quando nós soubermos, nós diremos a vocês. Pessoal, o jeito como ela deixa claro que eles vão estar juntos é exatamente quando ela fala no plural, quando ela usa o nós, que em turco significa biz. E o biz para eles tem um sentido de envolvimento emocional. É como se dissesse, nós somos um casal. Vocês já devem ter visto em alguma série quando eles dizem biz e Yoko, querendo dizer que não há mais uma relação, que não existe mais nada entre eles. Outro ponto muito interessante da resposta de Hande foi ela dizer que é provável que ele vá junto sim, porque os Estados Unidos é a casa dele, não porque ele não a deixa sozinha. Isso é interessante porque ela não abre mão de mostrar que ela é independente, de mostrar que ela é autossuficiente, que estarão juntos porque querem aproveitar a companhia um do outro e não porque ela não possa fazer nada se Kerem não tiver grudado nela. E ao contrário do que muita gente esperava ou julgava, Hande mostrou que ela não é a garota grudenta que só pode viver se estiver colada no seu amor. E ela faz isso, gente, ao postar as fotos nos Estados Unidos, feliz da vida, com a cara de quem venceu na vida. E é por isso, minha gente, que ela faz questão de dizer que está viajando sozinha quando vai divulgar sua playlist no Spotify. Esse sozinha se refere que ela não está viajando com Kerem, porque na verdade ela não viajou sozinha, ela viajou em companhia de sua amiga Bensu Soral. E adivinha para quê? A trabalho. Dizem que ela foi a Nova York para uma sessão de fotos ou publicidade. Claro que eu e todo mundo também queríamos um trabalho assim. Passear por Nova York divulgando a nova coleção da Noturne. Que sonho! E por falar nisso, mais uma informação edificante. Vocês não imaginam a treta no Twitter por causa desse body da Noturne que Hande usou. Pois é, sempre que Hande usa um body, ela causa. Acho que eu vou escrever uma crônica, veja um título. Os bodies de Hande têm muita história para contar. O que é que vocês acham? Digam aí. Ri muito, gente, com os comentários do povo e os memes que eles criaram. Esse povo do Twitter é realmente muito divertido. Pelo menos dessa vez foi só diversão mesmo. Não vi nada ofensivo, como aconteceu com o outro body, aquele, o vermelho. Outra do Twitter, pessoal. Umas brasileiras encontraram o Hande no hotel e imaginem o surto. O engraçado é que nas Maldivas, quem conseguiu o melhor flagra também foi uma brasileira. E no caso, ela nem sabia o que estava fazendo. Como ela passou direto quando as meninas chamaram, os haters se aproveitaram disso e começaram a dizer no Twitter que Hande é mal educada, que não dá atenção aos fãs, enfim. Agora imagine que uma das realizações dos famosos é justamente a liberdade que Nova York dá. Porque, gente, não há paparazzi, muito dificilmente você encontra alguém que te conheça. Gente, essa é Hande? C'est bon? Hande?
Aí as três brasileiras, Carol, Gabi e Ana. Pessoal, eu geralmente não exponho as pessoas que comentam porque não é tempo hábil para poder pedir permissão. Então, é melhor evitar processo, não é mesmo? Mas nesse caso, já virou praticamente domínio público. Ok, voltando. As meninas mandaram essas flores para a Randy, desejando que ela curta Nova York, dizendo que ela merece e que a ama muito. E Randy respondeu lindamente em seus stories, que é lindo. E ainda não acabou. Sabe, acho até que foi melhor Randy ter viajado sem querer, sabe por quê? Porque eles se entregaram demais com esse distanciamento, pessoal. Por exemplo, a gente vê claramente o quanto ela sente falta dele, pois ao ver as artes com Lego, o que é que ela faz? Ela tira foto e posta dizendo "Var missing" e ele imediatamente responde "Hey man". Ou seja, é como se ela dissesse "E aí, topa?", fazendo referência àquilo que a gente sempre suspeitou, que os dois ficam em casa brincando de montar com Lego, lembram? E aí ele responde "pra já" ou algo equivalente. Isso me fez lembrar de um antigo meme, onde as pessoas zoavam dizendo que em casa eles devem brincar como crianças, mas quando chegam no trabalho, pegam fogo. Annem iyi. Ben buraları kafama göre kıvırdım. Kaç tavlamız? Kaç? 2-1. 3-0 mı? 2-1. Kim kazanıyor? 2-1. Kim kazanıyor? Ben kazanıyorum. Git Allah aşkına. Uma coisa que me encanta nesse romance é a sutileza, sabe? Aquilo que está escondido nos detalhes que eles, por sinal, abusam para demonstrar o seu amor. Por exemplo, aqui querem, ao falar que a melhor hora do dia é quando está com ela, isso não está explícito, embora esteja muito claro. E ainda por cima, ele usa o tipo de letra que Randy usaria. Já no post do Lego, é ela quem muda usando a letra que Keren usaria. Eles são muito incríveis. Coincidentemente, a data desse post faz referência a uma live do ano passado que, para mim, foi o maior flerte ao vivo de todos os tempos. Bu soruyu ben yani reddedemiyor muyum? Geçemiyor muyum? Kontrol Harika. bende. Çok cool. Ne? Ama çok Serkan, cool ama Bolat'la olmak Fazla- ister miydin? ne? Serkan Bolat'la olmak ister miydin gerçek hayatta? Gerçekten cool yani ne yapalım? Fucking... Sen oynadığın için değil. Serkan Bal karakteri güzel. Yani Ya. oynama bak şöyle diyeyim sana oynaması Vejam que nessa parte, depois dele ter perguntado se ela ficaria com Serkan Bolat, ele ia perguntar para ela se ela ficaria com Kerem Bürsin. Para mim, pessoal, aí era o iniciozinho do namoro deles. Você concorda? Diz aí nos comentários. sana. Şimdi sen Biz Kerem'i yan yana tanıdın. böyle yapmıyorduk. Bir Hayır. dakika. Kerem'i tanıdın. Evet. Serkan Sonra- Bolat'la da zamanın çoğunu geçiriyorsun. Evet. Sen bence herkes böyle heyecanla ne soracak? Ben şu an Sormayacağım. Şaka. E tem mais babado. Quando o Randy posta essa foto, Kerem comenta que se não há um emoji para representar o ou, pois não há uma palavra que possa fazer qualquer forma de justiça a tanta beleza. Ela não se aguenta, gente, e diz assim, que sente muita saudade dele. Mas ela não faz isso repetindo 2 vezes, não. Ela faz repetindo 3 vezes, tentando demonstrar o quanto ela sente essa saudade por ele. E isso nos lembra de quando Kerem disse a uma fã que estava sentindo falta de Randy. E lógico que isso foi motivo para memes na internet. Como eu já falei, o povo se divertiu foi muito com esses dois essa semana. Também teve o lance em que dizem que Randy saiu com as amigas noite adentro em Nova York, tomou uns tragos, embebedou, sentiu vontade de estar com seu ruivo por perto e então fez uns stories com um tom um pouquinho mais sexy. E quando se viu lúcida, lembrou do que tinha feito e imediatamente apagou os stories. Mas quem nunca, né? Tomou umas, lembrou do seu amor, ficou toda molinha e fez bobagem.
que joga a primeira pedra? Digo, que comente aí nos comentários. Você está pensando que acabou? Que nada. Essa viagem, pessoal, rendeu e rendeu muito. Provavelmente Randy ainda estava naquela vibe saudosa, desejosa de ter Keren a seu lado. Aí o que aconteceu? Ela se empolgou e postou essa foto de casalzinho, o que parece que é combinado entre eles não fazerem coisas desse tipo, porque quase nunca postam fotos assim. Keren parece que também se empolgou com isso, tipo, deve ter pensado: eba, ela liberou tudo, porque repostou a foto e comentou. Então você quer liberar os arquivos? E aí postou mais essas duas fotos, uma eles de casal muito à vontade, por sinal, e a outra Randy num cenário bem descontraído, confirmando, inclusive, que Keren estava na comemoração do seu aniversário do ano passado, no dia 24, e escreveu: já que encontrei essa foto, por que não publicá-la? Então a gente já pode esperar por algo parecido no dia 24 de novembro desse ano, porque no aniversário de Keren, Randy também tacou o bolo no rosto dele, mostrando o quanto Keren a influencia. Ah, essa foto só reafirmou o que a gente já sabia, pois o fandom já tinha descoberto que eles estavam juntos e que ele provavelmente teria tirado as fotos. Inclusive, eu já tinha cantado essa bola, gente, lá no vídeo bônus 2. Veja só o que eu digo. Ainda falando sobre a foto, quando e onde ela foi tirada? Gente, isso mostra que de agora em diante vocês podem esperar. Vão surgir fotos com Keren no Réveillon, vão surgir fotos com Keren no aniversário de Randy, etc. Aguardem! Acontece, minha gente, que deu ruim, deu muito ruim. Randy não gostou nem um pouco. Então, tuitou comentando que não é possível ela ser a única que se dá conta que ele estaria começando uma guerra. Tipo assim, que o ato dele ter postado aquelas fotos fosse por vingança, já que ela tinha postado uma que parece que eles já tinham combinado antes que seria só para eles. E completou que ele entendesse que aquilo foi só um sentimento de nostalgia que saiu do seu coração. E aí, fechou com um emojizinho com a cara amarrada, mostrando que não estava feliz com nada daquilo. Confesso que eu achei intrigante essa resposta dela, mas, gente, é que na escrita falta o tom de voz, né? Que talvez desse uma ideia de brincadeira que eu acredito que era a intenção dela. Keren percebeu o perigo e tuitou se defendendo. Espera um momento, a gente não tem que levar essa situação assim tão a sério. E completou dizendo que só queria compartilhar sua versão favorita dela. Pobrecito. When she gets mad. Bir dakika. She gets mad. E lógico que isso foi bastante para uma chuva de memes na internet. Dentre tantos, esse que diz: não aborreça sua mulher se não quiser dormir no sofá. E esse outro que diz que sabe que eles têm fotos como estas e que não sejam tímidos, que tal compartilhá-las? Teve gente que disse para Keren ter cuidado com Randy, que ela é vingativa, ela é poderosa, que eles deveriam resolver essa situação numa live e que, se tudo era verdade, ou se tinham hackeado suas contas, que eles, não satisfeitos em flertar no Instagram, agora foram para o Twitter e que eles devem continuar porque nós estamos amando ver tudo isso, que nunca tinham visto uma guerra mais doce antes, por isso nunca parem de lutar assim, que quem postar as melhores fotos ganha, enfim. Também teve quem dissesse que estava do lado de Keren, que se Randy não sabe brincar, que ela não desça para o play, e que Randy não deveria dizer nada, já que ela publicou primeiro. Bom, quanto a isso, eu também acho. Porque, gente, só Randy pode publicar quando ela quer e Keren não? Bom, e pra você, quem tem razão? Diz aí nos comentários e aproveita, dá o like e ajuda o canal. Ah, também pediram que eles postassem as fotos do Dia dos Namorados. Por fim, meu povo, olha só, quem te viu e quem te vê, não é? Cada dia a confirmação de teorias do passado e por isso ressurgiu a teoria de que nesse dia da foto que Randy postou, eles teriam se comprometido. Veja o anel em destaque. Será?
O fato é que já é uma linda e longa história de amor. Resumindo, o ranking esta semana nos divertiu muito. Como eles são fofos, como eles são engraçados. Como foi dito nos comentários, continue com essa guerra doce porque nós estamos adorando ver isso. Randy, ao postar aquela foto, fazia referência a momentos felizes que eles tiveram lá nas Maldivas. Já Keren, como ele mesmo disse, ele quis compartilhar a melhor versão dela, sob o seu ponto de vista, né? Que são aqueles momentos mais descontraídos. Lógico que Randy ia ficar chateada, né? Porque Keren acabou denunciando que eles já eram namorados desde aquela época. E como sempre Keren sendo Keren, ele se aproveitou da deixa para mostrar para todo mundo que eles são namorados há muito tempo. E Randy, como sempre, coloca a situação em ordem, mostrando que quem manda na relação é ela. Keren faz de conta que aceita só para não aborrecer a sua morena. Resultado, nós ganhamos, pois adoramos curtir esse chamego do nosso casal apaixonado. Enquanto a internet pega fogo com tudo isso, Dona Randinha posta stories com ela completamente plena, passeando pelas ruas de Nova York como se nada. E vou dizer uma coisa, ela mostrou sua soberania ao encontrar tantas fãs por lá, levando-se em conta que ela é uma atriz turca e que não fez ainda nada, por exemplo, na Netflix, que tem um alcance maior. Uma coisa bem legal é que tanto Keren quanto Randy têm sido notícia na imprensa turca, mas agora com um outro tom. Tirando a questão de Randy ter viajado sozinha, que eu resolvi não falar sobre isso, notamos orgulho na fala deles. Por falar nisso, a verdade é que essa viagem parece que já vinha se desenhando há algum tempo. E tudo deve ter começado naquela festa de casamento do amigo de Keren, lembram? Pois foi quando Benço Soral entrou nessa história. Depois dessa noite, postaram essa foto onde Randy e Benço foram marcadas, mostrando que elas estavam juntas, quem sabe, planejando já essa viagem. Penso que Benço também deve estar involucrada nesse trabalho. Eu não tenho como comprovar, então é só achismo mesmo. E por que eu acho isso? Porque geralmente Randy viaja com um dos seus amigos. Eu pesquisei seu histórico de viagem e quando ela não estava com o namorado, eu vi que sempre estava com um deles. Vejam que nessa foto Benço está com sua agente, o que indica que é muito possível, sim, dela também estar a trabalho. Mas quem é Benço Soral? Pessoal, eu conheci Benço bem antes de Randy. Eu só assisti a 2 séries com ela, mas já deu para ver que ela é uma boa atriz. E vou dizer para vocês, ela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida. A primeira série que eu assisti com ela foi a Aysher'd, que significa em português infiltrado. Gente, e é uma das melhores séries turcas que eu já vi. Ela entra na categoria de sensacional, sabe? Aquelas séries que a gente vicia. Então, a Aysher'd é uma daquelas séries de máfia com muita violência e morte, mas o enredo é muito envolvente, é muito emocionante e conta a história de 2 irmãos que são protagonizados por Çağatay Ulusoy e Aras Bulut. Gente, a forma como eles desenvolvem a história é muito interessante porque a todo final de episódio você é surpreendido. E há capítulos com tanta comoção que é impossível não chorar. E a outra foi Can Tavalaç, que significa em português tetos de vidro. Essa é recente, pessoal. Inclusive é uma comédia romântica desse verão turco. A fotografia da série é linda, mas eu achei o enredo fraco e de comédia quase não tem nada. E talvez por isso é uma daquelas séries que foi cancelada esse ano com apenas 8 episódios. Vale a pena ver? Bom, eu acho a Aysher'd muito mais interessante. Voltando para os nossos lindos, todos já estão na expectativa de ver querendo buscar Randy de novo no aeroporto. Será que rola um beijinho dessa vez, gente? Claro que não, né? Nem crie ilusões. Já foi muito Randy ter ido buscar Keren, acredite. Tanto que o próprio disse estar surpreso por ela estar ali. Mas por que isso? Porque, gente, Keren sabe o quanto o Randy detesta essa perseguição dos paparazzis. Ela é simpática e tudo, mas a verdade é que ela faz de tudo para não ter que falar com eles. Por isso, foi ainda mais significativo ela estar ali esperando por ele.
porque ela fez um sacrifício para agradar o seu amor. E o paparazzi aproveitou para fazer perguntas sobre a viagem de Querem para a Espanha, que respondeu que levar o nome do seu país para o mundo é algo grande e respeitável, que era uma coisa boa. Isso me fez lembrar que foi numa dessas que eles prejudicaram a carreira de Can Yaman na Turquia, porque ele chegou cansado numa dessas viagens e falou algo que a imprensa distorceu. Só fazendo um adendo, eu queria tanto um bonezinho desse autografado, gente. Quanto será que vocês acham que vale agora esse boné depois de autografado? Querem postou várias fotos da viagem à Gran Canária em seu Insta e comentou que queria compartilhar com todo mundo algumas memórias que ele nunca vai esquecer. Claro que Randy foi lá, deu like, comentou nas fotos do seu amor, que prontamente não a ignorou, né? Respondeu. E aí, gente, o povo comentou que ela devia mesmo mostrar que o boy era seu, já que ele era o próprio bendito seja entre as mulheres na Espanha. A sorte é que eles não tiram a pulseira Nazar que protege esse amor contra o mal olhado, contra a inveja. E não importa onde estejam, se na Espanha, se nos Estados Unidos, como eles estão com esse amuleto, consegue afastar as energias negativas. E aqui eu me perdi quando ele disse que já tinha que ir, porque fazia muito tempo que eles não se viam. Como assim, pessoal? 2 ou 3 dias é muito tempo? Imagine agora que Randy ficou por mais tempo nos Estados Unidos. E vocês acham que o povo também não iria fazer meme com isso? Então, ficaram brincando dizendo que, como o paparazzi não deu privacidade para Randy abraçar a Keren ali no aeroporto e em público, e como Keren entrou com tanta pressa no carro, os dois devem ter matado a saudade antes mesmo de chegar em casa. Gente, foram tantas ideias que eles deram que eu não posso expor tudo aqui. Então, fica por conta da imaginação de vocês. Meu povo, eu sei que faltam muitos detalhes das entrevistas de Keren na Espanha e outras cositas mais de ranking que aconteceram esses dias, mas eu vou deixar para explorar nos próximos vídeos para que esse não fique tão cansativo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falando.